Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos fazer 12 exercícios resolvidos sobre movimentos oscilatórios. Se você não viu a aula sobre esse conteúdo, clica aqui no card aqui em cima e assista lá. Depois a gente volta aqui e resolve os exercícios juntos, ok? Se você está chegando agora no canal e não sabe do que se trata, bem, essa é uma aula da disciplina de Física 2 que eu estou ministrando no curso de Licenciatura em Química da Unifap. Se você é aluno da disciplina, você pode baixar esses mesmos exercícios aqui em PDF e indo pelo SIGA-A, certo? Se você está vendo no YouTube, você clica aqui no link da descrição e você pode baixar também esses exercícios resolvidos em PDF pelo DocCit. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá like no vídeo, compartilhe também nas suas redes sociais para a gente difundir o conhecimento aqui pelo YouTube. Os livros que eu utilizei foram o Halliday, volume 2, e o Moisés no Senwang, volume 2 também. Então, vamos agora para o vídeo. Bem, galera, o primeiro exercício que nós vamos resolver é esse problema 2 do capítulo 15 do Halliday, ok? E ele diz assim, ó, um corpo de massa 0,12 kg executa um movimento harmônico simples de amplitude 8,5 centímetros e período 0,2 segundos. Então, a gente tem aí ó, a massa é 0,12, ok? Quilogramas, já está no SI, não é? A gente tem aqui a amplitude, que eu vou chamar de x máximo, que ela é 8,5 centímetros. Mas, para colocar no SI, a gente precisa colocar em metros. Então, você vai multiplicar aqui, 8,5 vezes 10 a menos 2 metros. E o período, que é o T, ele é de 0,2, 0,20, é a mesma coisa que 0,2, né? Segundos, ok? O que que pede a letra A? A letra A, ela diz assim, ó, calcule o módulo da força máxima. Eu vou chamar a força máxima aqui de Fm, ok? M de máxima. Mas eu quero saber o módulo dela, né? Então, esse aqui é o que está pedindo na letra A. E na letra B, diz assim, ó, se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica da mola? Então, qual é o K? Okay? Então, isso é o que pede na letra B. Então, vamos resolver aqui a letra A. Galera, lá no slide na aula 1, a gente viu o seguinte, ó, que a força máxima que age num corpo que executa um MHS, ela é menos a massa vezes ômega quadrado xm. Professor, não lembro disso. Como é que eu faço para resolver se eu não lembrar dessa equação? Bom, você sabe pela segunda lei de Newton que... Primeiro deixa eu destacar isso aqui que a gente vai usar, ok? Então, você sabe lá da segunda lei de Newton o seguinte, que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. E você também sabe do MHS que a aceleração ela é menos ômega quadrado xm cosseno de ômega t mais φ, ok? Bom, quando a força for máxima, a aceleração também vai ser máxima, já que a força é diretamente proporcional à aceleração e a massa é constante, né? Quando é que a aceleração vai ser máxima? A aceleração vai ser máxima quando esse cosseno aqui for igual a 1. Lembre que o cosseno de qualquer ângulo, ele varia de menos 1 até 1, não é isso? Então, a aceleração máxima ela vai acontecer quando isso aqui for 1 e vai dar menos ômega quadrado xm. Então, a força máxima ela é a massa vezes a aceleração máxima e é por isso que deu essa expressão aqui, ó. Beleza? Só que a gente quer saber o módulo da força máxima. Então, só vamos precisar dos valores numéricos da massa, frequência angular e o xm, sem levar em consideração o sinal. Então, isso aqui vai dar massa ômega quadrado xm. A massa a gente já tem, está aqui em cima, ó. A amplitude a gente já tem também, está aqui o valor dela, mas a gente não tem o ômega quadrado. Então, como é que a gente calcula o ômega? Bom, eu vou fazer aqui ao lado. Então, o ômega vai ser o seguinte, ó. Esse aqui ficou estranho, né? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Então, o ômega vai ser assim.
Certo, vamos lá. Ômega, pessoal, ele é 2π sobre o período. Por que eu usei essa equação? Por que eu não usei 2π vezes a frequência? Porque aqui a questão ela deu para a gente o período, né? E não a frequência. Então eu posso calcular a frequência angular utilizando o período. Então vamos lá. 2π sobre o período, que é 0,2. Ora, 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Esse 2 eu posso cancelar, esse 10 a menos 1 eu posso subir com o expoente sinal trocado, né? Então vai dar 10π e a unidade de frequência angular é radianos por segundo, ok? Então essa aqui é a frequência angular. Como é que vai ficar então aqui a expressão do módulo da força máxima? Substituindo os valores, dá isso aqui, ó. Pronto, né? Então o valor da massa é 0,12, o valor da frequência angular é 10π, só que está ao quadrado, e a amplitude 8,5 vezes 10 a menos 2. Agora você vai fazer essa continha e o resultado vai ser, aqui está, 10,07 newtons. Eu botei aproximado aqui o sinal, né? Porque eu já arredondei para 2 casas decimais. Agora só falta a gente calcular a letra B, onde a gente pede o K. Bom, pessoal, vocês lembram que a frequência angular ela é raiz de K sobre M. Bom, isolando o K aqui, ó, você pode você pode elevar isso aqui ao quadrado, né? Dos dois lados, aí vai cancelar essa raiz aqui, e você pode passar esse M para cá multiplicando, então você vai achar que o K ele é igual a M vezes ômega quadrado. Agora você substitui os valores de novo e dá isso aqui, ó, certo? O valor da massa é 0,12, o valor da frequência angular é 10π ao quadrado, né? Fazendo a conta dá 118,44 newton por metro, considerando já somente 2 casas decimais. Então, a primeira questão está resolvida, ok? O que nós precisamos utilizar aqui? Nós precisamos da expressão da força máxima e nós precisamos também conhecer a relação entre a frequência angular, a constante elástica e a massa. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos resolver agora o segundo exercício, que vai ser o problema 14, certo? Do capítulo 15 do Halliday. Então esse problema ele diz assim, ó: um oscilador harmônico simples é formado por um bloco de massa 2 kg, está no SI já, né? Preso a uma mola de constante elástica, isso aqui é o K, 100 Nm por metro, também já está no SI, tá vendo? Em t igual a 1, ó, essa aqui é informação importante. Em t igual a 1 segundo, a posição e a velocidade do bloco são x é a posição 0,129 metros e o v é 3,415 metros por segundo. Olha, observe que as unidades estão no SI e vamos observar aqui qual foi a informação que ele deu. Ele deu o x e o v quando o tempo é 1 segundo. Então, a gente tem essas informações aqui, ó. O x de 1 segundo, que é 0,129 metros, e nós temos o v de 1 segundo, que é 3,415 metros por segundo, ok? A gente tem que ir montando os dados do problema, certo? Sempre que você vai resolver um exercício, a primeira coisa é extrair as informações do problema. E a letra A diz assim, ó: qual é a amplitude das oscilações? Então, na letra A, a gente está sendo questionado sobre o XM. É isso que a gente quer achar, né? A gente vai transformando as informações que estão aqui por extenso, né, de forma literal, em simbologia matemática. Qual era a posição, ou seja, e qual era a velocidade do bloco em t igual a zero? Então, a gente quer saber qual é o x de zero, a posição quando o tempo vale zero, e qual foi a velocidade de zero também. Então, qual foi a velocidade quando o tempo valia zero, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar, então, essa amplitude, e depois a gente vai encontrar esses valores aqui iniciais. Então, vamos lá. A primeira informação que a gente vai usar, com certeza, é achar o ômega, né? Então, o ômega, por que ele vai ser importante? Porque para a gente achar
esses valores finais aqui, a gente vai precisar encontrar o x de t. E o x de t ele é xm cosseno, né? Cosseno de quem? Ômega t mais φ, certo? Então, ó, como é que a gente vai fazer para achar isso aqui? Para a gente poder achar o xm, que está pedindo na letra A gente já tem que conhecer o x num certo instante, o tempo, que é o instante que ele deu também. Vou até colocar em outra cor aqui, ó. Se a gente conhecer num certo instante, olha, o tempo que ele deu aqui foi o tempo 1. Então a gente sabe o valor do tempo, a gente sabe a posição nesse tempo, a gente precisa conhecer o ômega e a gente precisa conhecer a constante de fase. Se a gente souber esses 4 valores, a gente determina o xm. Então, o tempo 1 é dado, tá ok, né? Foi dado já. Isso aqui foi dado pelo problema. Vou colocar em outra cor aqui para a gente... Ó, isso aqui a gente já tem, isso aqui a gente já tem. A constante de fase a gente vai determinar através das condições iniciais do problema, né? Eu vou já mostrar como é que a gente faz isso. E o ômega a gente já tem que saber de antemão. Então a gente já tem que achar ele agora. Tá certo? Isso aqui é a estratégia do problema. Você está raciocinando o que você precisa fazer para resolver essa letra A, antes de começar a fazer, certo? Na física a gente não sai simplesmente fazendo cálculos, tipo assim, o problema está aí, a gente já sai calculando um monte de coisa. Não, a gente tem que pensar o que eu quero calcular e como é que eu vou fazer isso, beleza? Então vamos lá, primeira coisa é calcular o ômega. Então quem é o ômega? O ômega a gente conhece, um MHS, ele é raiz de K sobre M, um sistema massa-mola, o M está aqui e o K está aqui, certo? Então isso aqui vai dar a raiz de 100, que é o K, dividido por 2, que é o M. Isso aqui vai dar 50 dentro, aí você vai tirar a raiz de 50. Eu vou deixar assim, ó, 5 raiz de 2 segundos a menos 1. Nesse momento não vai ser interessante para mim ainda extrair o valor aqui da raiz de 2, tá? Então esse aqui vai ser o ômega que a gente vai usar. E como é que vai ficar agora essa expressão aqui, ó, né? Então vamos usar essa informação que está aqui dada por esses valores que eu marquei aqui. Então vamos lá. O x de 1 ele vai ser xm cosseno de ômega. Quem é o ômega? 5 raiz de 2 vezes o tempo. O tempo é 1, ok? Mais a constante de fase, que é o φ, que eu não sei ainda. Quem é o v, galera? O v é a derivada do x, não é? Então, olha, você já tem o x aqui. Se você derivar isso em relação ao tempo, você vai achar o v. Mas isso aqui eu vou colocar direto, porque a gente já fez essa explicação aqui quando eu estava dando a aula 1 lá desse tema. Então, o v ele vai ser menos ômega, certo? Xm seno de ômega t mais φ. Isso aqui é só você derivar o x em relação ao tempo que você chega nessa expressão. Só que a gente tem aqui o v de 1, que foi dado pelo problema, né? Então, como é que vai ficar? Menos, quanto é que vale o ômega? 5 raiz de 2, não é isso? Vezes o xm, que a gente ainda não sabe, vezes o seno agora, de quem? Ômega t mais φ. Só que o ômega é 5 raiz de 2, vezes 1, que é o tempo, mais o φ, que a gente também ainda não sabe. Agora vamos arrumar isso aqui, como é que vai ficar? Ó? O valor de x1 a gente já tem, a gente substitui. O valor de V1 a gente já tem também, a gente substitui. Isso aqui vezes 1 vai dar ele mesmo. Isso aqui vezes 1 também vai dar ele mesmo, certo? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, ó. A primeira equação, quanto vale o x1? O x de 1, ele vale 0,129, né? E isso aqui vai ser igual ao xm cosseno de quem?
5 raiz de 2 vezes 1 é 5 raiz de 2, mais o φ. Ok? E agora, quanto vale o V de 1? O V de 1 foi dado pelo problema, ele vale 3,415, que é igual. Aqui do lado direito a gente tem menos 5 raiz de 2, xm, certo? Seno 5 raiz de 2 vezes 1 é ele mesmo, que vai dar 5 raiz de 2 mais φ. Então, nós temos duas equações aqui. Nós temos a equação 1 e a equação 2, certo? Equação 1 e equação 2. Bom, existem muitas maneiras de você resolver um sistema linear, certo? Nesse caso aqui não é bem um sistema... É um sistema que envolve funções trigonométricas, né? Existem muitas maneiras de você resolver um sistema desse. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que se é um sistema que tem duas variáveis, no caso aqui eu tenho que determinar o xm e eu tenho que determinar também o φ, né? São duas variáveis desconhecidas, eu preciso de duas equações. Bom, isso eu já tenho. Eu tenho exatamente duas equações. Então, ele é um sistema... Ele é um sistema resolvível, né? Ele é possível de ser resolvido. E qual é a técnica que eu vou utilizar? Bom, a técnica que eu utilizei aqui foi dividir a equação 2 pela equação 1, certo? Então, você vai fazer... ajeitar aqui, você vai fazer a equação 2 dividida pela equação 1. Então, eu vou pegar o lado esquerdo da equação 2, que é esse valor aqui, colocar no numerador, e o lado esquerdo da equação 1, colocar no denominador. Igual, aí do outro lado a mesma coisa, certo? Eu vou mostrar aqui no segundo slide como é que ficou isso aí. Então, ficou desse jeito aqui, O que eu fiz? Eu peguei o lado esquerdo da equação 2, que é 3,415, e dividi pelo lado esquerdo da equação 1, que é 0,129, ok? E do lado direito eu fiz a mesma coisa. O lado direito da equação 2 ficou aqui em cima, né? E no denominador ficou o lado direito da equação 1. Por que eu dividi a 2 pela 1 e não a 1 pela 2? Porque o objetivo é eu já cortar aqui o xm, porque aí eu vou ficar apenas com uma variável aqui indeterminada. E aí, com uma equação e uma variável, eu já consigo resolver, achar pelo menos o φ, né? E eu também escolhi nessa ordem porque eu fico com seno em cima e cosseno embaixo. E eu sei que seno sobre cosseno é tangente, é uma função trigonométrica que a gente já sabe trabalhar, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos dividir esse lado esquerdo aqui para ver quanto dá. E aqui no lado direito a gente já substitui também o valor da tangente. Então vai ficar assim, Agora sim, né? Então dividindo aqui esses valores do lado esquerdo, deu 26,743, arredondei só para casas decimais, 3 casas decimais. Do lado direito permanece esse menos 5 raiz de 2 aqui, e o seno sobre cosseno vai virar uma tangente. O que a gente precisa fazer agora? Passa isso aqui dividindo, e depois aplica um arco tangente. Então vamos ver como é que fica. Então ficou desse jeito, eu passei o menos 5 raiz de 2 dividindo, né? Aí ficou aqui no denominador. O sinal de menos eu já coloquei em cima, certo? E depois eu apliquei a função arco tangente dos dois lados. Desse lado aqui onde tem o argumento da função tangente, se cancela, né? O arco tangente com a tangente são funções inversas, e ficou somente o arco tangente aplicado desse outro lado aqui, certo? Então agora a gente vai aplicar esse valor aqui na calculadora para determinar esse arco tangente, quanto vale, e depois a gente vai passar esse 5 raiz de 2 para o outro lado, subtraindo, beleza? Então vamos ver isso aí. Então deu isso aqui, certo? Deu isso aqui. Essa arco tangente aqui, quando a gente calcula na calculadora, ele vai te dar esse valor aqui, lembrando
que você tem que escolher a função radiano na calculadora, certo? Senão ele vai te dar o valor em graus. Aí a 5 raiz de 2, quando você substitui a raiz de 2 aqui, né, que é 1,4142, multiplicado por 5 vai dar 7,071, só considerando 3 casas decimais. Eu já passei para o lado direito aqui com o sinal negativo. Aí eu somo esses dois aqui, né? Eu conservo o sinal e soma, vai dar menos 8,38 radiano. Aí na calculadora você também tem uma função que você pode escolher com que esse φ ele caia no intervalo que vai de 0 a 2π, certo? Porque esse valor aqui, ó, ele está abaixo de zero. Então você vai colocar aí e ele vai te dar o valor de 2,10 radianos. Então essa aqui é a nossa constante de fase, ok? E agora como é que eu calculo o xm? Você pega qualquer uma das duas equações que a gente tinha lá no início e substitui os valores. Vamos pegar a equação 1. A equação 1 ela era o seguinte, ó. A equação 1 era assim, ó. 0,129, que é igual a xm, que a gente quer determinar, cosseno de ômega-t mais φ. Só que o ômega é 5 raiz de 2, o t era 1, lembram? E eu já multipliquei aqui. E o φ é esse que a gente acabou de achar, certo? A gente acabou de achar aqui. Então já coloquei o valor dele aqui, 2,1. Aí agora para achar o xm, a única coisa que você vai fazer é pegar o 0,129 e dividir por esse valor desse cosseno aqui. Eu já fiz essa conta aqui e deu exatamente, deixa eu ver aqui o valor, deu 0,987, pegando 3 casas decimais, né? E aí, quando você faz aqui a divisão, isso aqui vai dar 0,13 metros, ok? Então, essa é a amplitude do movimento. Resolvemos a letra A. Agora, a letra B e a letra C vão ser super simples, pessoal. Porque você vai fazer só o seguinte agora. Para você achar na letra B, você tem que achar quanto vale o x de zero. Então, o x de zero ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser xm, certo? Cosseno de ômega vezes zero mais o φ. Só que ômega vezes zero vai dar zero, ok? Então, o x de zero ele vai ser xm, que é 0,13, vezes o cosseno de φ, que é 2,1. Quando você faz essa conta aí, eu já fiz aqui, deixa eu ver, isso aqui vai dar 0,13 também, considerando duas casas, né, metros. E agora, para você achar na letra C o V de zero, você vai fazer a mesma coisa. Quem é o V? Menos ômega, xm, seno de ômega vezes zero, que é o tempo, mais o φ. Só que isso aqui vai para zero, né? Então, o V de zero, ele vai dar o seguinte, ó. Vai dar menos o ômega, que é 5 raiz de 2, vezes o xm, que é 0,13, vezes o seno de φ, que é 2,1. E isso aqui vai dar exatamente, ó, eu calculei aqui e deu 0,03 metros por segundo. Beleza, galera? Então tá resolvido aqui o problema 14 do capítulo 15 do Halliday. Agora a nossa próxima questão vai ser o problema 28 do capítulo 15 do Halliday, ok? Então esse problema ele diz assim, ó, a figura 15.38, eu já coloquei ela aqui embaixo, tá? Eu recortei lá do livro. Ela mostra o poço de energia potencial unidimensional no qual está uma partícula de massa 2 kg. Então essa aqui é a primeira informação que a gente tem, certo? Aí a outra informação é que é o potencial unidimensional. Isso aqui causa uma confusão, porque o pessoal vê um gráfico às vezes, uma parábola, né? E pensa assim, mas uma parábola é y e x, então são duas dimensões, né? Como é que pode ser unidimensional? Não, galera. O deslocamento ele se dá só em x, tá? Ele se dá só em x. Isso aqui só está mostrando
o eixo y, que no caso aqui não é um y, é o u, né? É o eixo das ordenadas, ele só está mostrando o valor da energia. Então, por exemplo, se for um sistema massa-mola, né? Digamos, se for um sistema massa-mola aqui, então aqui existe uma posição de equilíbrio, que eu vou chamar de zero, né? x0, e existe uma oscilação que acontece aqui entre os dois valores de amplitude, xm e menos xm. Então, o que ele está mostrando aqui é o seguinte, à medida que a partícula oscila em uma dimensão, certo? Ela oscila só em x, mas quando ela chega aqui nesse ponto, a energia potencial é máxima, aí ela passa pela posição de equilíbrio com a energia potencial mínima, e quando ela chega aqui na outra extremidade, a energia potencial é máxima de novo. É isso que ele quer dizer, tá bom? Então não é um movimento em duas dimensões, é em uma dimensão só. Bom, eu vou apagar isso aqui foi só uma explicação extra. Então vamos lá. Certo? Entendido essa parte então aí, né? Então a gente tem um gráfico da energia em função do deslocamento. Bom, a função u de x, ela é da forma bx². E a escala do eixo vertical é definida por us, 2 joules. Então, us é aqui em cima, ó. Esse us, ele vale 2 joules. 2 joules, certo? Isso aqui vai ser útil daqui a pouco, quando nós estivermos calculando o valor da energia. E aí ele diz assim, ó, letra A, se a partícula passa pela posição de equilíbrio, ou seja, quando x igual a zero, né? Se ela passa pela posição de equilíbrio com uma velocidade de 85 centímetros por segundo, ela retorna antes de chegar ao ponto x igual a 15. Então, x igual a 15 é onde? X igual a 15 é aqui, né? Aqui está o 15, ó. Né? Então, a partícula ela passa por esse ponto com uma certa velocidade e ele vai chegar em um certo momento aqui e vai voltar. Ele quer dizer, a questão está perguntando se ela vai voltar, esse ponto aqui de retorno, ele é antes do 15 ou ele é depois do 15, certo? É isso que ele quer saber. Se o ponto de retorno chega no 15 e retorna, ou se ele não chega no 15 e já retorna, beleza? Então é uma pergunta, você vai responder sim ou não. Ela retorna antes de chegar no 15? Sim ou não? Aí você vai ter que fazer a conta para poder responder, ok? E na letra B ele diz assim, caso a resposta seja afirmativa, calcule a posição do ponto de retorno. Então, se ele retornar antes do 15, ele quer saber então quanto é aqui o ponto de retorno. É 12? É 13? Entendeu? Quanto é isso aqui? Ok? É isso que ele quer saber. E caso a resposta seja negativa, ou seja, não, ela não retorna antes do 15, ela retorna depois. Então, qual é a velocidade com que ela passa aqui no ponto 15? Tá bom? Então, nós vamos agora começar a responder essa pergunta. A primeira informação que nós vamos usar é a informação que ele nos deu, né? Ele disse que ela passa pela posição de equilíbrio com uma velocidade de 85 centímetros por segundo. Então, bora ver o seguinte aqui, ó. A gente sabe que a energia mecânica ela é a soma das energias potencial e cinética, né? Então, a energia cinética é K e a energia potencial é U. Quem é a energia cinética? A energia cinética é meio de mv ao quadrado. E a energia potencial ele diz que é da forma bx². Então a gente vai colocar aqui, ó, bx². Porém, a posição de equilíbrio, ela acontece quando x é igual a zero, né? Isso aqui é o que define a posição de equilíbrio. Então, na posição de equilíbrio, ó, deixa eu colocar aqui separado. No equilíbrio, o que vai acontecer? No equilíbrio, a gente vai ter energia mecânica é igual a meio de mv² mais b vezes zero ao quadrado. Isso aqui dá zero, certo? Porque o x vale zero. Então, a gente vai ter somente que
a energia mecânica é meio de m, que é quanto é que vale a massa da partícula? 2 kg, vezes a energia cinética da partícula, né? A velocidade é 85 centímetros por segundo. 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, isso aqui é o quadrado. E, galera, quando você fizer essa conta aí, ó, você vai cortar esse 2 com esse 2, não é isso? Quando você fizer essa conta aí, ó, você vai achar que essa energia ela é 0,7225 Joule. Bom, essa é a energia com que a partícula passa aqui pelo ponto de equilíbrio. Ok? Então, é a energia cinética máxima. A energia cinética máxima é 0,7225 Joule. Mas a gente sabe que essa energia cinética máxima, ela tem, quando a partícula chega na extremidade do movimento, ela tem que ter energia potencial máxima. E toda essa energia cinética tem que virar potencial, porque não há dissipação. Nós não estamos considerando o atrito. Então, no final, quando ela chegar na extremidade, ela só vai ter energia potencial. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Ó? A gente vai precisar dizer que esse valor aqui vai ser o valor de U, e aí a gente calcula qual é o X que ela vai alcançar, beleza? Mas antes, a gente tem que determinar o valor dessa constante B, certo? Como é que a gente vai determinar o valor dessa constante B? Olhando para o gráfico. Então, vamos fazer isso agora aqui. Ok, então eu apaguei aqui os rabiscos aqui no gráfico para a gente poder analisar o seguinte. Ó. Aqui no US, o problema disse que a informação equivale a 2 joules, certo? Então, a metade de US, que é nesse ponto aqui, a gente tem 1 joule, beleza? Olha, se você prestar atenção aqui no gráfico, esses pontos aqui, eles não coincidem muito bem, ó, né? Se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, ele vai dar fora de um dos quadradinhos aqui, você não vai conseguir mensurar ele muito bem. Mas tem um ponto aqui, que é o 10, que ele dá bem certinho, ó. Se você observar aqui o 10, ele coincide a curva com o cantinho aqui dos quadrados, então você pode ter uma noção, certo? Então, quando x for igual a 10, o que a gente vai ter? O valor de U ele vai ser, ó, ele vai estar exatamente na metade dessa distância aqui. Então, você vai pegar a metade. Se aqui vale 1, então nesse ponto aqui, o U vai valer meio. Então, aqui vale meio joule, certo? O que eu quero dizer? Vamos escrever aqui do lado. Eu quero dizer que o U, quando o x vale 10 centímetros, ele é igual a meio joule. Isso aqui eu tirei do gráfico, tá bom? Olhando aqui pelo gráfico. Ah, por que eu quero saber disso? Porque eu preciso conhecer um valor de U e um valor de X para eu determinar o B. Como é que a gente vai fazer? Olha só, você vai fazer assim, ó, o U ele é igual a bx². Agora, quando o x valer 10, o U vai valer meio. Então, eu vou fazer assim, ó, meio é igual a B vezes 10 centímetros, que é 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, certo? Olha, 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Então, isso aqui é B vezes 10 a menos 2. Tá? Então, quem vai ser o B? O B ele vai ser meio dividido por 10 a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que meio vezes 10 ao quadrado, porque vai passar o 10 a menos 2 para cima com o expoente com o sinal trocado. E isso aqui vai dar 50 joules por metro quadrado. Como é que eu cheguei nessa unidade aqui, joule por metro quadrado? Basta você olhar para essa expressão aqui. Ó. Se o U está em joules e o X está em metros, você passa o X dividindo aqui, vai dar joule por metro quadrado. Beleza? Então, a gente já tem o valor de B e a gente já tem o valor da energia máxima. Esse mesmo valor de energia cinética máxima, ele também tem que ser o U máximo, certo? Com isso, a gente vai calcular qual é o X máximo.
Então vamos fazer isso aqui no outro slide. Ok, então ficou assim, ó. Você vai usar aqui, ó, U máximo é igual a B vezes o x quadrado máximo, beleza? Então o U máximo ele tem que ser igual à energia cinética máxima, porque é conservação da energia, né? Nenhuma perda aconteceu aí. E o B é 50, a gente acabou de calcular. Então quem vai ser o x máximo? Você vai fazer o seguinte, ó. O x máximo, você vai passar esse 50 aqui dividindo, ok? Então vai ficar 0,7225 dividido por 50. E esse quadrado aqui, ó, esse quadrado você vai tirar uma raiz do lado de lá. Então vai ficar assim, ó, raiz aqui, beleza? Quanto dá isso aí? Galera, fazendo essa conta, eu já fiz aqui nas minhas anotações e deu 12 centímetros, tá? 12 centímetros. O que isso significa? Na letra A ele pergunta assim, o x ele atinge os 15 centímetros? A resposta é ele não atinge a partícula, né? A partícula não atinge x igual a 15 centímetros. Ela retorna antes, ok? Retorna antes. Beleza. Aí na letra B ele diz assim, qual é o x de retorno? O x de retorno é igual ao x máximo, ok? Que é igual a 12 centímetros. Então aí a gente resolveu mais um problema. Beleza? Vamos passar para o próximo. Bem, a próxima questão que nós vamos responder vai ser aqui o problema 39 do capítulo 15 do Halley. E diz assim, ó, o balanço de um relógio antigo oscila com uma amplitude angular de π radianos e um período de meio segundo. Qual é a diferença dessa questão, galera? É que agora a amplitude é angular, então o deslocamento ele vai ser dado por um θ e não mais por um x, né? Mas é a mesma coisa, certo? Só que ao invés de você ter x é igual a xm cosseno de ômega t mais φ, em vez de x você vai ter um θ, então você vai ter isso aqui, ó. θ é igual a θm, cosseno de ômega t mais φ. Ao invés de ser dx dt, você vai ter dθ dt. E a derivada vai dar menos ômega θm seno de ômega t mais φ. Por quê? Derivada do cosseno é menos o seno, né? E aí, pela regra da cadeia, você precisa derivar dentro também. Então, vai ser derivada de dentro da ômega. Vai sobrar um ômega aqui fora. E depois, quando você deriva a velocidade em relação ao tempo, você tem uma aceleração, que eu vou chamar de alfa, que é uma aceleração angular, né? Derivada do seno é o cosseno. E aí, quando você deriva aqui dentro, pela regra da cadeia, sobra mais um ômega aqui fora. Então, vai dar menos ômega quadrado, θm, cosseno de ômega t mais φ. Observa que essa parte aqui, ó, é justamente o θ que você tinha aqui em cima. Então, você pode escrever o alfa como sendo menos ômega quadrado θ. Ok? Eu vou apagar aqui esse rabisco. Isso aqui foi só para você entender. Agora a gente vai, de fato, resolver a questão. Então, na letra A diz assim, ó, a velocidade angular máxima do balanço, que a gente quer calcular. Então, a velocidade angular máxima é isso aqui, ó. Olha, vamos pegar essa expressão aqui da velocidade. Quando é que isso aqui vai ser máximo? Quando esse seno for igual a 1, certo? Então, se o seno de ômega t mais φ ele for igual a 1, a gente vai ter que a velocidade ela vai ser a velocidade máxima. Ok? Então, o módulo da letra A, né? O módulo da velocidade máxima ele vai ser o seguinte, ó, vai ser ômega θm. Quanto vale o ômega? Eu já deixei calculado bem aqui, ó. Não sei se vocês observaram. Aqui está o ômega. Então, ômega é 2π sobre t.
mas o t vale meio, né? Foi dado na questão. Então, 2π sobre meio. Galera, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, vai ser 2π vezes 2. Isso aqui vai dar 4π segundos a menos 1. Essa é a nossa frequência angular. Então, substituindo aqui, ó, frequência angular é 4π, vezes o θ vale π. Não, θm vale π. Está bem aqui, ó. Primeira informação que a gente pegou do problema. Então, a velocidade máxima em módulo, ela vale 4π² radianos por segundo. Por que radiano? Porque agora é angular, né? Não é mais linear, ok? Professor, e se eu quiser abrir aqui o valor do π? Pode também. Se você considerar o π igual a 3,14, você vai achar quanto vale isso aqui. Beleza? E na letra B, o que que diz? A letra B diz assim, ó, calcule a velocidade angular no instante em que o deslocamento é π sobre 2 radiano. Então, quando o θ, aqui eu botei x, galera, mas na verdade é o θ, viu? Eu vou corrigir bem aqui, observe. O θ, quando o θ vale π sobre 2, qual é o valor da velocidade? É isso que a gente tem que calcular, ok? Então, eu vou colocar aqui ao lado, ó. Eu sei que o θ ele vale π sobre 2. Então, nós vamos usar aqui essa expressão do θ. Então, nós vamos ficar com ela assim, ó. O θ vale π sobre 2. E do lado direito, a gente tem θm. θm vale π, foi o dado pela questão. Cosseno de ômega-t mais φ. Galera, eu vou fazer um truque aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha, primeiro bora cortar esse π aqui do lado, vai sobrar um meio aqui da esquerda, né? E eu vou chamar essa fase aqui de beta. O que que eu quero fazer? Olha, o que que vai acontecer? Vai dar o seguinte, ó, meio é igual ao cosseno de beta. Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? Isso aqui é fácil, né? 60 graus, não é isso? Então, o beta ele só pode ser 60 graus, que eu vou escrever aqui π sobre 3 radianos. Okay? Então, nós não precisamos conhecer o valor da fase φ aqui, certo? E nem do instante t. A gente só precisa saber o valor dessa fase beta aqui como um todo. Por quê? No instante em que o θ for π sobre 2, a fase vai ser beta. Ok? A ômega-t mais φ vai ser igual a beta. Só preciso saber disso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o beta vale π sobre 3, vamos calcular agora a velocidade. Mas na equação da velocidade a gente usa o seno. Ó. Então vamos calcular aqui primeiro quanto vale o seno de beta. Seno de beta, ó, o beta vale π sobre 3. Então quanto é o seno de π sobre 3? Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2, certo? Então o que vai acontecer aqui? Ó? A velocidade ela vai ser menos ômega θm seno de beta. Então vai ser menos o ômega, que é 4π, o θm, que é π, e o seno de beta é raiz de 3 sobre 2. Cancelando esse 4 com esse 2 aqui, sobra um 2 aqui, né? Então nós vamos ter menos 2π² raiz de 3 radianos por segundo. Essa é a velocidade, ok? Mais uma vez, se você pode considerar aqui a raiz de 3, né? E o π² também, e dar um valor numérico aqui, mas não é preciso, ok? E agora vamos calcular a letra C. A letra C ela pede qual é o módulo da aceleração angular, é o alfa, né? No instante em que o deslocamento é π sobre 4. Eu vou fazer aqui no próximo slide. Então, o alfa, a gente viu ainda agora que ele é menos ômega² θ. Ok? Quem é o ômega²? Ômega² é 4π, que é o valor do ômega, elevado ao quadrado.
E o θ, a questão ela diz que tem que ser π sobre 4. Olha, galera, 4 ao quadrado, eu tenho um 4 aqui embaixo. Ó. Eu posso cancelar o quadrado do 4, né? Um dos quadrados do 4 com esse 4 que tem aqui embaixo. Vai sobrar só um 4. E o π ao quadrado vezes o outro π. Né? Então vai ficar menos 4π ao cubo radianos por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração angular. Beleza? Então, resolvida aí essa questão. Vamos passar adiante. Bem, o próximo problema agora que nós vamos responder é o problema 42 do capítulo 15 do Halley, ok? E ele diz assim, olha, vamos ler um enunciado do problema. Suponha que um pêndulo simples seja formado por um pequeno peso de 60 gramas, isso aqui é a massa, ok? Pendurado na extremidade de uma corda de massa desprezível. Então, eu fiz um desenho aqui ao lado, observem aqui, ó. Existe uma base aqui no teto, nessa base está preso um fio, esse fio aqui. Esse fio tem comprimento L, e na extremidade do fio existe um peso de massa M, que está pendurado e ele está oscilando. Ok? Então, num certo instante, a inclinação angular é θ, e esse pêndulo, né, formado por essa massa e esse fio, ele vai estar sendo puxado para baixo por uma força-peso, e existe uma componente do peso que está aqui na direção tangencial, beleza? E essa componente na direção tangencial ela vai acelerar a massa. Então ele vai possuir uma velocidade tangencial v, certo? E se ela é tangencial, o nome já diz, né? Ela está tangente a quem? A trajetória do pêndulo. A trajetória do pêndulo é dada por esse arco aqui embaixo como um todo. Mas se a gente considerar só a porção direita do arco, eu estou chamando ela de x, né? Então esse arco aqui à direita, ele vale x. Quando eu falo em arco, pessoal, eu estou falando de comprimento, de metros, né? E quando eu falo em θ, eu falo em ângulo. Mas existe uma relação entre o θ e o x, que é essa relação que eu escrevi aqui ao lado. Ó. O x ele é Lθ. Aí alguém poderia dizer, professor, de onde você tirou isso? Bom, tirei isso aqui da geometria plana. Né? A gente sabe lá quando a gente tem um círculo, né? Que se você pegar um pedaço do círculo aqui, né? Tem um ângulo θ, que é um ângulo central, e esse ângulo θ ele determina na circunferência, ele vai enxergar um arco de comprimento, eu vou chamar de S. Se R é o raio do círculo, existe uma relação que diz que S é igual a R vezes θ. Okay? Então isso aqui é da geometria, é um fato conhecido, essas coisinhas a gente tem que saber, viu galera? Essas coisinhas da geometria, da trigonometria, essas relaçõezinhas aí a gente não pode esquecer. Tem que estar sempre revisando, porque vai ajudar a gente a resolver muitos problemas. Beleza? Então vamos continuar lendo aqui o enunciado. Diz assim, olha. Se o ângulo θ entre a corda e a vertical é dado por isso aqui, ó. Ah, tem um erro aqui, que aqui está escrito φ, né? Mas na verdade é um ângulo θ, ok? Então o θ é isso aqui. Eu vou escrever em preto aqui o θ. Então esse é o θ. Ok. Agora, então o ângulo θ ele é 0,08 radianos, cosseno de 4,43 radiano por segundo, vezes o tempo, mais a constante de fase φ. O que é isso aqui, galera? 0,08. Isso aqui é o nosso θm, certo? É a amplitude angular, é o θ máximo. E o que é isso aqui, olha? 4,43. É a frequência angular, ômega. Eu escrevi de novo essa expressão aqui, mais organizada, né? Então o θ ele é 0,08, que é o θm, cosseno de 4,43t mais φ. Ok. Na letra A ele diz assim, ó, qual é o comprimento da corda? Então, na letra A gente quer saber quanto vale o L, ok? Bom, vamos calcular isso aí usando a expressão da frequência, né? Melhor dizendo, vamos usar a expressão do período. Então, a expressão do período no pêndulo simples, isso aqui está lá na primeira aula, né, desse tema que eu postei, 2π raiz de I mg L, ok? Bom, por que a gente vai usar isso aqui?
a gente vai usar isso aqui porque a gente sabe que para uma partícula pontual, como é o caso dessa aqui, ó, quanto vale o momento de inércia? O momento de inércia, pessoal, de uma partícula pontual girando em torno de um ponto aqui, O, a uma distância L, ele é simplesmente m vezes L quadrado. Então isso aqui, ó, vai simplificar muito, né? E vai ficar, ó, 2π raiz de ml quadrado mgl. Aí o que vai acontecer? Vai cancelar o m. Um desses L quadrado cancela com o L de baixo. E aí eu vou ter que o período ele é simplesmente 2π raiz de L sobre G. Então o que essa equação me diz? Se eu conhecer o período, visto que o G é uma constante, eu consigo saber quem é o L. Ok? Então como é que a gente faz? Tem como saber o período? Tem. Porque se eu souber a frequência angular, ó, a frequência angular está dada bem aqui. Eu sei quem é o período. Porque a frequência angular ela é 2π sobre o período. Arrumando essa equação, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, olha, que o período ele é 2π sobre a frequência angular. Mas a frequência angular é 4,43. Então vai dar 2π sobre 4,43. Galera, eu fiz essa conta aqui, vocês podem fazer aí também, e vocês vão achar que esse período ele vale 418 segundos, ok? Agora você volta aqui nessa expressão que nós tínhamos achado primeiro, ok? Vou escrever em outra cor aqui, então vai ficar assim, ó. T, não, essa aqui não ficou muito legal, né? Então, T é igual a 2π raiz de L sobre G. Então, arrumando aqui para a gente achar o L, eu vou passar o 2π dividindo, né? Vai ficar assim, ó. 2π, desculpa, vai ficar T dividido por 2π. T sobre 2π. Tudo isso ao quadrado. Olha, estou invertendo aqui a equação. E multiplicado pelo G, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é o L. Certo? Então, daqui para cá, ok? Eu só fiz, ó, passo o 2π dividindo, depois você tira o quadrado e passa o G multiplicando. Vai dar isso aqui, ó. Substituindo esse valor do T aqui, o G é 9,8 e o 2π, você sabe que o π é 3,14, você vai achar que o comprimento L do fio ele vai dar, arredondando já aqui, meio metro. Ok? Meio metro. Beleza, então essa foi a letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B diz assim, ó. Qual é a energia cinética máxima do peso? Então vamos calcular agora a energia cinética máxima. Pessoal, energia cinética é meio de mv quadrado. É importante a gente saber uma coisa. Quem é esse V que vem aqui na expressão da energia cinética? Esse V, galera, é aquele V linear, certo? Então, a energia cinética máxima, olha, no instante inicial, o pêndulo ele estava aqui. Ele tinha uma velocidade, ele tem uma velocidade V. Quando ele passar aqui na posição de equilíbrio, ele vai estar com o V máximo. Certo? Então, a energia cinética máxima ela vai acontecer nesse instante aqui, quando ele passar na posição de equilíbrio. Tá certo. Então, eu tenho que pegar esse V aqui, ok? Quem é esse V? Esse V, ele é o seguinte, ó. Esse arco vale x, então o V, ele é dx dt, né? Ele é a derivada da posição, que no caso é o deslocamento linear, em relação ao tempo.
Mas lá na geometria plana, a gente mostrou agora no slide anterior que o x ele vale o quê? L vezes θ, não é? Esse é o valor do x. Deixa eu arrumar aqui. Espera aí. Escrever um pouco melhor aqui. Vamos lá. Então ficou L vezes θ. Beleza. Olha, quem é que depende do t? O L é constante, né? O L é o comprimento do fio aqui, ó. O fio ele não muda de tamanho. Então o L sai da derivada. E vai sobrar só dθ dt. Mas quem é o θ? Então, o θ ele é dado por aquela expressão que a gente tinha ali agora há pouco, né? Que era 0,08 cosseno de 4,43 vezes t mais φ. Ok? Então, esse era o θ. Agora nós vamos derivar e vamos achar o v. Então, vai ficar assim, ó. O v ele vai ser o L, eu vou deixar assim por enquanto, tá? Esse 0,08 é constante, né? E aí eu vou fazer assim, ó. Derivada do cosseno, né? Regra da cadeia. Deriva a função de fora primeiro. Derivada do cosseno, galera, é menos o seno. Então vai ficar menos o seno de 4,43 t mais φ, ok? Vezes agora a derivada da função de dentro. A função de dentro é essa aqui, ó, né? Derivando isso aqui, ó, o φ não depende do tempo. Então a derivada dele vai dar zero. Então, derivando aqui o primeiro termo, vai dar só 4,43. Agora a gente vai fazer assim. Substituindo os valores, vai dar menos o L, que é meio, né? Vezes 0,08, vezes 4,43, vezes o seno de 4,43t mais o φ. Ok. Mas a gente quer saber a energia cinética máxima, né? Então, a energia cinética máxima, que é o K máximo, né? O K máximo, vou escrever aqui embaixo, ó. Ele é meio de mv máximo ao quadrado. Então, só importa para a gente aqui saber o valor do V máximo. E quando é que o V vai ser máximo? O V vai ser máximo quando esse seno aqui for igual a 1. Né? Lembra que o seno de qualquer ângulo, né? O seno de qualquer ângulo, ele sempre oscila entre 1 e menos 1, ok? Então, ele é máximo quando o valor dele é 1. Ok. Então, o V máximo vai ser menos. Aí, multiplicando esses três valores aqui, ó, a gente vai achar que é 0,1772. Isso aqui eu já tinha feito essa conta aqui, tá? Metros por segundo. Beleza, essa é a velocidade máxima. E agora o K máximo você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer meio da massa, que é 60 gramas, não é? Então é 60 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes essa velocidade aqui, menos 0,1772 ao quadrado. Galera, essa velocidade aqui, quando elevar ao quadrado, vai sair esse sinal negativo, ok? Aí você pode dividir aqui, né, o 60 por 2, que dá 30, ok? Você vai pegar isso aqui, elevar ao quadrado, multiplicar pelo 30. Quando você fizer essa conta aí na sua calculadora, você vai achar exatamente 9,419 vezes 10 a menos 4 Joule. Então, essa é a energia cinética máxima do pêndulo simples. Então, a gente resolveu aí a questão. Ok, vamos fazer a próxima, né? E aí, vamos lá mais um? Vamos, né? Estamos no embalo aqui já. Agora a gente vai resolver o problema 44 do capítulo 15 do Halliday. Certo? Esse problema diz o seguinte, olha, um pêndulo físico é formado por duas réguas de 1 metro de comprimento.
unidas da forma indicada na figura 1543. Essa figura é essa que está aqui ao lado, certo? Ela mostra duas barras, uma azul e outra vermelha, que elas têm ambas 1 metro de comprimento, sendo que elas estão montadas nessa forma de T, e esse ponto A, que está marcado aqui em cima, deixa eu circular ele aqui, esse ponto A, ele está exatamente no meio da barra horizontal, né? E é o ponto onde também a barra vertical está apoiada, beleza? Vamos lá. Ele diz assim, ó, qual é o período de oscilação do pêndulo em torno de um pino que passa pelo ponto A, situado no centro da régua horizontal? Bom, eu fiz um outro desenho aqui, que é esse que vocês estão vendo aqui no slide, onde tem o seguinte, ó. Aqui eu marquei a posição do centro de massa de cada uma das barras e do centro de massa total do conjunto, tá bom? É importante a gente fazer isso quando a gente fala de pêndulo físico, tá bom? Todo problema de pêndulo físico, você sempre vai precisar determinar onde está o centro de massa do sistema. Então, o centro de massa, ele vai ser o centro de massa do conjunto. Então, como é que eu faço? Primeiro, o truque desse tipo de montagem assim, galera, é você achar o centro de massa de cada peça primeiro. Então, o primeiro centro de massa, que é o da barra horizontal, ele está aqui nesse ponto que eu marquei em vermelho. Ó. Ele está no centro da barra. Okay? Então, em verde, eu vou marcar aqui ó, o centro de massa da segunda barra. Como as barras são iguais, mesmo comprimento e mesmo material, então o centro de massa do conjunto ele vai estar situado no meio desses dois. Então, aqui no meio está marcado o centro de massa da barra em T como um todo, certo? Bom, se a barra tem 1 metro, essa distância daqui para cá vale meio, ok? Essa distância aqui vale meio, então esse D também vale meio, ok? Agora, se o centro de massa ele está na metade dessa distância aqui, que é meio, então esse H ele vale 0,25, que é 1/4, né? Ele vale 1/4 de 1 metro, beleza? Então tá. O que a gente vai precisar fazer aqui primeiro? A gente vai fazer o cálculo do momento de inércia, tá bom? Então o momento de inércia do conjunto, ele vai ser o momento de inércia da barra 1 mais o momento de inércia da barra 2. Vamos chamar de 1 a barra horizontal e vamos chamar de 2 a barra vertical, tá bom? Então, isso aqui, lá em Física 1, a gente já calculou. O momento de inércia para uma barra aonde o ponto de giro é o centro de massa dela, ele vai ser ml² sobre 12, certo? Deixa eu ajeitar isso aqui, peraí, que eu vou escrever diferente aqui. Vou colocar assim, ó. O I1, ele é ml² sobre 12. Isso aqui vocês têm tabelado, viu, galera? Tem tabelas de momento de inércia para cada tipo de geometria, tá bom? No caso do I1 foi fácil, porque a barra horizontal, o ponto A, que é o ponto de apoio, ele está exatamente em cima do centro de massa dela, então você não precisou fazer nenhuma conta, você só pegou o valor tabelado. Agora, no caso do I2, você vai fazer uma continha. Por quê? No I2, o centro de massa dela está aqui no ponto verde, porém o ponto de giro é o ponto lá de cima, né? Então, existe uma distância D aqui que separa esses dois pontos. Então, como é que você vai calcular então o momento de inércia da barra 2? Você vai usar o teorema dos eixos paralelos. Então, o I2 ele vai ser qual é o momento de inércia da barra girando sobre o seu centro de massa? ml² sobre 12. E você vai somar com isso daqui a distância d ao quadrado. Vai ficar assim, ó. md². Tá bom. Vamos lá.
Quem é o D? O D vale L sobre 2, né? Então vai ficar assim, ó, ml quadrado sobre 12. Então, mais m. Aí agora aqui o D, ele vale L sobre 2 ao quadrado, certo? Isso aqui vai ficar como? Bora lá. ml quadrado sobre 12 vai ficar ml quadrado sobre 4. Se eu multiplicar essa segunda aqui por 3 em cima e embaixo, eu fico com o seguinte, olha. ml quadrado sobre 12 mais 3ml quadrado sobre 12. Agora eu fiz isso aqui para quê? Para ficar com o mesmo denominador embaixo. Então eu posso simplesmente somar os dois aqui em cima. Vai dar 4ml quadrado sobre 12. 4 e 12 eu posso cancelar por 4, vai dar 1 em cima e vai dar 3 embaixo. Então o I2 ele vai dar ml quadrado sobre 3. Bom, galera, isso aqui a gente já encontrou o I2. Então, quanto vai ser o I? O I vai ser I1 mais I2. Então, vai ser ml quadrado sobre 12 mais ml quadrado sobre 3. Aí você pode multiplicar esse cara aqui por 4 em cima e embaixo de novo. Vai dar 12 aqui embaixo, né? Aí você vai somar 1 daqui com 4 daqui. Então você vai escrever aqui o seguinte, olha, que o I da barra como um todo, ele vai ser 5ml quadrado sobre 12, beleza? Isso aqui é o momento de inércia que a gente vai usar para resolver, para encontrar o período de oscilação desse pêndulo, que eu vou fazer agora no próximo slide. Então o período, ele vale o seguinte, olha, 2π, tá? Raiz de I sobre mgh. Observa que o h é a distância do ponto de apoio, né, até o centro de massa do conjunto. Ok? Então isso aqui vale L. Então aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 4. Esse h é isso aqui, ó. Certo? O h ele vale L sobre 4, beleza? Aqui está o centro de massa. Ok, então vamos lá. Como é que vai ficar o período então? 2π, e aí vai ficar assim, ó. O I, quanto foi que a gente calculou o I? Deixa eu substituir ele aqui, vai dar 5, né? ml quadrado sobre 12, não foi isso? E agora dividido por... Aqui embaixo vai ficar m, g e o h, que é L sobre 4, ok? Vamos arrumar isso aqui, né? Como é que vai ficar? Ó? Uma raiz grande aqui. Em cima vai ficar 5ml quadrado. E esse 4 que está aqui embaixo, ele vai passar multiplicando, né? E embaixo vai ficar, ó, m, g, l. Tem o 12 lá de cima também, não é isso? Então, quem vai cancelar? Vai cancelar o m e vai cancelar um dos L, e vai cancelar um dos L's aqui, ó. Ok? Aí vai ficar o quê? Vai ficar 5L sobre 4 e 12. Eu posso dividir por 4, simplificar por 4 e vai sobrar um 3 aqui embaixo. Então vai ficar 3G. 5L sobre 3G. Ah, desculpa, galera. Tinha esse 2π aqui fora que eu esqueci de multiplicar. Deixa eu ajeitar ele aqui. Ó. Não posso esquecer o 2π aqui na frente, tá bom? Eita, que ficou feio aqui, né? Então vamos corrigir aqui, ó. 2π. Pronto.
Então vamos lá, o t vai ficar assim, ó, 2π raiz de 5L sobre 3G. Ok. Agora a gente substitui os valores, que é o seguinte, ó, 2π raiz 5 vezes o L, que é 1 metro, 3 vezes o G, que é 9,8. Olha, fazendo essa conta aí, eu já fiz aqui na minha calculadora, deu o seguinte, ó, 2,60 segundos. Esse é o período de oscilação dessa barra aí em forma de T. Beleza? Então vamos passar para o próximo. Isso aí, galera. Agora nós vamos passar para um exercício que ele vai falar um pouquinho de oscilador amortecido, tá? Então, ó, é o exercício 60, o problema 60 do Halliday, capítulo 15. Diz assim: o sistema de suspensão de um automóvel de 2.000 kg cede 10 centímetros quando o chassi é colocado no lugar. Então ele abaixa, né, 10 centímetros. Ele está numa certa altura, ele cai um pouco para 10 centímetros, beleza? Além disso, a amplitude das oscilações diminui 50% a cada ciclo. Então, a amplitude é o seguinte, ó, a amplitude ela é Ym, certo? Aí após um ciclo, então depois de um ciclo, ela cai para Ym sobre 2, beleza? É isso que quer dizer aí, isso daí. O que é um ciclo, galera? É quando o tempo é igual a um tempo inicial, né? Mais o período. Não sei se eu somar um período aqui no tempo inicial, eu tenho um ciclo, né? É isso aí que é um ciclo. Ok? Um ciclo. Tá. Estima o valor da constante elástica K. Então, na letra A, ele pede para a gente calcular esse K. E da constante de amortecimento B do sistema mola amortecedor de uma das rodas, supondo que cada roda sustenta 500 gramas. Então, na letra B, ele quer que a gente calcule o amortecimento B considerando uma roda, ok? Uma roda. Então, vamos calcular esse K primeiro, né? Bom, nessa situação aqui, ó, que eu desenhei, a gente tem o seguinte. Inicialmente, a mola aqui nessa parte ao lado, ela está livre, né? A mola do carro. E aí, quando o chassi é colocado no lugar, ele abaixa, certo? Ele abaixa aqui um certo valor, ΔY de 10 centímetros. Mas ele não continua abaixando, ele para nessa posição. Então, se ele para nessa posição, aqui nesse ponto, a gente tem a seguinte configuração. A gente vai ter o peso do carro, que está fazendo força para baixo, mas a gente tem a força elástica da mola, que está empurrando para cima. E elas entram em equilíbrio. Quando elas entram em equilíbrio, a gente pode dizer que o módulo da força elástica ele é igual ao módulo do peso, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Kx é igual... y, né? K delta y, tá bom? Ele é igual a mg, tá? Esse y é esse aqui, 10 centímetros. E o m, eu tenho que tomar um cuidado, tá bom? Porque esse m aqui, ó, ele vai ser 2.000 dividido para 4, porque ele disse que cada mola sustenta somente 500 gramas. Então, 2.000 sobre 4 vai dar 500 gramas, ok? 500 quilogramas, melhor dizendo. Então, o K ele vai ser o seguinte, ó, ele vai ser mg sobre o y. Então, vai ser 500 quilogramas vezes 9,8 dividido pelo y, que é 10 centímetros, é 10 vezes 10 a menos 2 metros. Quando você fizer essa conta aí, você vai achar esse seguinte valor aqui que eu já calculei e deu 4,9 vezes 10 a quarta Newton por metro. Beleza? Então esse é o K, a gente já respondeu aí a letra A. Agora vamos responder a letra B. A gente precisa saber a constante de amortecimento B do sistema. É tranquilo, né? Então, no oscilador amortecido, a gente sabe que como é que é o deslocamento. O deslocamento vai ser assim, ó. Estou chamando de Y agora porque é na vertical, tá?
e vai ficar assim, ó, E elevado a menos bt sobre 2m, ok? Cosseno de ômega' t mais φ. Galera, da onde veio essa equação aqui? Essa equação está lá na nossa aula anterior, né? Quando a gente falou do oscilador harmônico amortecido. A gente viu que a diferença dele é que entra um termo aqui dissipativo, né? Que é essa exponencial que faz com que a oscilação vá diminuindo com o tempo, ok? Mas a informação que a gente tem é o seguinte, ó, que após um ciclo é quando o t ele é igual a t0 mais um período, né? Então, após um ciclo, a amplitude ela cai à metade da amplitude inicial. Beleza? A amplitude inicial era o ym, né? Então, eu vou dizer isso aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte. Quem é a amplitude aqui? A amplitude é essa, ó. Isso aqui tudo é amplitude, certo? Então, essa amplitude aqui, após um ciclo, olha só o meu truque aqui, galera. Eu vou fazer assim, ó, t0 mais t grande. Ah, viram aí? Ela tem que ser a metade da amplitude que você tinha quando era só o tempo normal, t0. Aí, ó. Ok? Deixa eu escrever melhor aqui, que é meio difícil escrever aqui. Ó. Ok? Então, essa aqui é a situação inicial. Desse lado aqui é o inicial. Melhor. Inicial. E esse aqui, ó, é após um ciclo. Ok? Pronto. Então, após um ciclo é a metade do que tinha no início. Pronto. Essa é a teoria que a gente precisava. Agora a gente vai fazer uma pequena manipulação algébrica que eu peço que vocês prestem bem atenção aqui e me acompanhem. Olha só. Então, esse ym vai embora, né? Eu preciso abrir essa exponencial aqui, ó. É fácil, né? Porque quando você tem uma soma aqui, ó, no expoente, você pode escrever isso assim, ó. É menos b t0 sobre 2m vezes a menos b t grande sobre 2m. Você pode fazer isso aqui, né? E vai ficar aqui, vai ficar meio de a menos b t0 sobre 2m. Bom, agora observe uma coisa. Eu tenho esse e elevado a bt0 sobre 2m dos dois lados. Ó. Então eu posso cancelar ele aqui. Por que eu posso fazer isso? Porque essa exponencial ela nunca se iguala a zero. Então eu posso simplesmente fazer isso aí. Ok? Então o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter aqui o a menos b t grande sobre 2m. Ele é igual a meio. Ah, como é que eu tiro da exponencial aqui? Você joga para um logaritmo, né? Então você vai dizer que menos b t grande sobre 2m é igual ao logaritmo de meio. Certo? Logaritmo de meio. Bom, a gente pode fazer mais uma coisa aqui, ó. A gente pode dizer assim, ó. Posso primeiro multiplicar para o lado daqui, né? Então vamos arrumar aqui, ó. Vai ficar assim. O b, ele vai ser menos b, né? Vai sobrar um menos desse lado aqui. Ele vai ser 2m sobre t, logaritmo. Olha o que eu vou fazer agora aqui, galera. Esse meio, eu vou escrever ele assim, ó. 2 elevado a menos 1, certo? Ó, logaritmo de 2 elevado a menos 1. Você pode fazer isso, né?
Isso aqui é permitido, ó. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque vai sair aqui que o b, menos b, é igual a menos 2mt logaritmo de 2. Porque você pode pegar esse menos aqui, ó, menos 1, e multiplicar ele aqui na frente. Ok? Isso é uma propriedade do logaritmo. Aí eu fiz isso para cancelar esse negativo aqui, ó. Então eu vou dizer que o b ele é igual a 2m ln de 2 sobre t. Ah, mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero saber quanto é o b, então eu vou usar ele numa outra expressão. Então eu vou inverter aqui o t, ele vai ser 2m ln de 2 sobre o b. Beleza, vamos guardar essa expressão aqui por enquanto, que a gente vai usar ela daqui a pouco, tá? Então, o que nós encontramos? Nós encontramos que o t ele é igual a 2m sobre b log natural de 2, certo? Beleza. Por que isso aqui vai me ajudar? Porque eu sei que a frequência angular ela é 2π sobre o período. Então, substituindo aqui, olha, vai ficar assim, ó, 2π dividido por esse período, 2m sobre b ln de 2. Esse b eu posso jogar para cima, isso aqui vai ficar assim, ó, cancela esse 2, vai ficar π vezes b, e aqui embaixo vai ficar m log natural de 2. Então, isso aqui é o ômega linha, ok? Mas no oscilador amortecido, a gente também sabe que o ômega linha ele é dado por essa expressão, ó, raiz de k sobre m menos, aí vai ficar assim, ó, b quadrado sobre 4m quadrado. Né? Isso aqui é da teoria, isso aqui estava lá na aula que a gente viu anteriormente. Como o ômega linha é dado por essa expressão aqui que a gente já calculou, a gente pode jogar ele aqui do lado esquerdo. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar π vezes b, m log natural de 2 igual a raiz de k sobre m menos o b quadrado sobre 4m quadrado. Ok? Acompanhem aí. O que eu fiz aqui? Vamos recapitular. Eu peguei esse valor aqui que a gente achou e substituí aqui no lugar do ômega nessa expressão. E essa expressão aqui, ela é da teoria que fala sobre o oscilador harmônico amortecido. Ok? É como que a gente acha a frequência angular no oscilador harmônico amortecido. Pronto, então a gente chegou nessa parte aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, quando eu elevar esses dois lados ao quadrado, ó, eleva ao quadrado e eleva ao quadrado aqui também. Certo? Então, o que vai acontecer do lado direito? Vai cancelar isso aqui, ó, porque eu quero isolar o b. Ok? Então, eu tenho que tirar ele de dentro da raiz. Então, vamos lá, continuando. Vai ficar assim, ó. Vai ficar π quadrado, b quadrado, sobre m quadrado, log natural de 2 ao quadrado. Ok? E do lado aqui direito vai ficar k sobre m menos b quadrado sobre 4m ao quadrado. Beleza. Esse cara agora aqui, ó, que está menos, eu vou passar ele para o outro lado aqui com sinal de mais. Ok? Porque eu já estou pensando em tirar o b quadrado em evidência, tá vendo? Então já vão observando aí o que eu estou buscando fazer aqui. Ó. Eu já vou tirar o b quadrado em evidência. Ó. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar π quadrado. Embaixo vai sobrar m quadrado log natural de 2 ao quadrado. Mais, quem veio de lá do outro lado? O b quadrado, né? Só que eu vou
já tirei em evidência, vai sobrar 1. 4m², ok? E agora aqui do lado direito sobrou só K sobre M. Ok. Olha só, galera, vamos arrumar isso aqui. Não está muito bonito aqui não, né? Então, quem vai ficar no MMC agora aqui, ó? Vamos fazer um MMC desse lado. Quem vai ficar no denominador? Vai ficar o 4, né? Vai ficar o m² e vai ficar o log natural de 2, certo? Ó, são os fatores em comum aqui são esses, né? O mínimo múltiplo comum, não é isso? Aí, ó, quando eu dividir aqui pelo denominador, pelo denominador da primeira fração, vai cancelar o m² e o ln de 2 ao quadrado e vai sobrar só o 4 em cima, né? Então vai dar 4π², ok? Quando eu fizer para o outro lado agora aqui, ó, vai cancelar quem? O 4 e o m². Então vai sobrar o ln de 2 ao quadrado. ln de 2 ao quadrado, ele vai sobrar aqui em cima. Beleza, vou botar um colchete aqui. Tá. E agora vai aqui do lado direito K sobre M. Certo. É isso aí. Estamos arrumando. Agora eu vou passar tudo isso para o lado direito. Eu quero isolar só o B. Então vamos lá. Quem que vai ficar o B? B², na verdade, né? Vai ficar K sobre M. Quem está embaixo vai passar para cima agora. Vai ficar 4m², ln de 2 ao quadrado. E agora? Aqui embaixo vai ficar assim, ó. 4π² mais o ln de 2 ao quadrado. Certo? E por último agora, galera, para finalizar, eu pego esse quadrado aqui, ó, e passo a raiz para o outro lado. Então o B, ele vai ser o seguinte, ó. Quem vai sair da raiz? O 4m² ln de 2², né? Então vai ficar Ah, mas ainda posso fazer uma coisa aqui. Eu acabei de olhar aqui nas minhas anotações, eu não tinha observado uma coisa. Esse m eu posso cancelar aqui, ó. Vai sobrar um km aqui, né? Então só vai sair da raiz aqui o 4, que vai ficar 2, ln de 2. Aí agora sim, ó. Dentro da raiz vai ficar mk. E aqui embaixo agora vai ficar tudo isso dentro da raiz, ó. Tudo isso dentro da raiz, que vai ficar raiz de 4π² mais ln de 2 ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão da constante B de amortecimento, ok? O que nós precisamos fazer agora para finalizar? Substitui os valores, certo? Então, a gente vai substituir os valores. O M vale 500 kg. O K, ele vale aquele valor que a gente calculou, né? Que é 4,9 vezes 10 à quarta newton-metros. O π e o ln de 2 você calcula na sua calculadora. Então, quando você substitui tudo isso, o B ele vai dar, fazendo aí as suas contas, 1,09 vezes 10 a menos 3, e a unidade disso aqui é o quilograma por segundo, ok? Então foi assim que a gente resolveu esse problema 60, capítulo 15, beleza?
vamos passar para o próximo. O próximo é esse aqui, galera. É o problema 61 do Halliday, capítulo 15, tá? Ele vai falar sobre sobre oscilações forçadas. Então, suponha que na equação 1545, essa equação que ele fala é essa aqui, ó. X é igual a xm cosseno de ômega d t mais φ, ok? Esse ômega d seria a amplitude da força externa, tranquilo? Tá. E ele fala que o xm, esse xm aqui que aparece na equação, ele é dado por essa relação aqui, ó, essa expressão grande aqui, né? Em que o Fm é a amplitude constante da força alternada externa exercida sobre a mola pelo suporte rígido, tá? Da figura tal. Essa figura que é uma que está lá no livro. Qual é? Na ressonância, a chave está aqui, ó, na ressonância, ok? Quando ele fala na ressonância, que vai dizer que a frequência da força externa é igual à frequência normal de vibração do objeto. Qual é a amplitude do movimento, ou seja, qual é o xm na ressonância? E qual é a amplitude da velocidade, ou seja, qual é o Vm na ressonância? Beleza? Então, na letra a gente só precisa fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever de novo aqui, eu vou escrever essa mesma expressão do xm, só que na ressonância vai valer essa expressão aqui, ó. O ômega d vai ser igual a ômega. Então vai ficar, quem é o xm? Vai ficar Fm, ó. Aqui embaixo vai ficar isso aqui, ó. M quadrado, né? Dentro vai ficar ômega quadrado menos ômega quadrado. Observa que eu substituí o ômega d só pelo ômega mesmo, né? E aqui vai ficar fora b quadrado, ômega quadrado, tudo isso elevado a meio. Mas esse termo aqui, ele vai a zero, porque esse parêntese, ele dá zero, né? Então, quem vai sobrar? Vai sobrar Fm sobre b quadrado, ômega quadrado, elevado a meio. Mas isso aqui, ó, é a mesma coisa aqui, Fm. Esse meio vai cancelar esses quadrados aqui e vai dar b ômega. Então, essa é a amplitude xm no caso da ressonância. Aí ele fala aí na velocidade, né? Então, se você pegar essa expressão aqui que eu escrevi e você derivar ela, ó, aqui em cima, ó, derivando isso aqui, quem vai ser a velocidade? Menos ômega d xm seno de ômega d vezes t mais φ, ok? Então, a amplitude da velocidade, olha, observe. A amplitude da velocidade, que vou chamar de Vm, ela é só essa parte aqui, ó. Isso aqui que eu estou circulando em amarelo é a amplitude da velocidade, ok? É menos ômega d xm. Mas na ressonância vai valer essa expressão mais uma vez aqui que a gente encontrou. E aí quem vai ser o ômega? O ômega d vai ser só o ômega. E o xm vai ser esse xm que a gente calculou de primeira aqui, que é f sobre b ômega. Então, cancela esse ômega e vai dar só Fm sobre B. Se eu pegar em módulo aqui, ó, eu vou pegar em módulo isso aqui, viu? E vai dar só Fm sobre B. Então está resolvida aqui a questão 61. Olá, galera. Como vocês viram, esse vídeo acabou ficando bem grande, né? Então eu resolvi colocar as últimas questões, que são 4 questões do livro do Moisés, numa parte 2. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui e na parte 2 eu coloco as questões do Moisés, beleza? Então aguardem aí.